Quantos ainda vivem sob a influência do mal ou presos em ciclos que parecem nunca terminar? Vícios, traumas, dores familiares, situações que se repetem e até passam de geração em geração. A Bíblia revela que Jesus Cristo veio com poder e autoridade para desfazer as obras malignas. Eu sou a missionária Defran e quero compartilhar com você uma palavra de vida eterna. 1 João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha o seu coração. Nesta mensagem, a missionária Defran, movida pelo Espírito Santo de Deus, vai explicar biblicamente um pouquinho sobre essa ação poderosa de Cristo e como podemos acessar esse poder sobre as nossas vidas. Prepare o seu coração, porque pode ser hoje o dia em que esse ciclo do mal será interrompido e um novo ciclo de bênçãos de Deus começará na sua vida. Vamos conversar sobre esse assunto que é sério, mas também é cheio de esperança. Talvez hoje você esteja ouvindo a minha voz e perceba situações na sua vida que parecem se repetir. Talvez você diga: missionária, parece que na minha família sempre acontece a mesma coisa. Às vezes são vícios, às vezes são conflitos, às vezes são dores emocionais ou situações difíceis que atravessam gerações. E muitas pessoas acabam vivendo como se estivessem presas a um ciclo. Mas hoje eu quero te lembrar da verdade que vem da palavra de Deus. Jesus Cristo tem poder para destruir todo e qualquer ciclo do mal. Aquilo que parece impossível de mudar, aquilo que acompanha uma família por anos, pode encontrar um fim quando o poder de Cristo chega. E quando lemos a Bíblia, nós podemos ver que muitas vezes os seres humanos entram em padrões repetitivos de sofrimento. No livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 18 e 19, nós temos um bom exemplo. O povo de Israel vivia um ciclo espiritual. Primeiro, eles se afastavam de Deus. Depois vinham tempos de opressão e sofrimento. Então eles clamavam ao Senhor e Deus levantava alguém para libertá-los. Mas depois voltavam aos mesmos erros e o ciclo começava novamente. Isso nos mostra que quando o ser humano se afasta de Deus, padrões de destruição podem se repetir. Mas Deus nunca desejou que o seu povo vivesse preso a isso. A Bíblia declara em 1 João capítulo 3, versículo 8: para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para aniquilar toda e qualquer obra maligna. Ou seja, Jesus Cristo veio nos ensinar e também desfazer essas obras. Ele ensinou o caminho da vida com Deus, mas também veio romper aquilo que aprisionava a vida humana. E há muitos relatos nos evangelhos mostrando essa autoridade. Em Marcos, capítulo 1, versículo 34, a Bíblia diz:
e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Cristo não apenas pregava, ele libertava. Agora, existe algo que às vezes as pessoas esquecem. Quando Jesus Cristo veio ao mundo como homem, ele não veio apenas passar pela terra. Ele veio sentir, viver e experimentar as dores da condição humana. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus Cristo, ele passou por muitas experiências que nós, humanos, passamos. Ele enfrentou abandono, humilhação, tristeza, perseguição, sofrimento físico e ataques espirituais. Ele esteve frente a frente com o próprio Satanás e com muitos outros demônios, com muitos espíritos malignos. Ele também enfrentou a tentação do diabo frente a frente, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1. Cristo conheceu as dores emocionais, as pressões da alma e até o sofrimento da carne. Ele passou por todas essas fases, até chegar ao estado mais extremo da condição humana, a morte. Mas a história não terminou ali. Depois de passar por tudo isso, Jesus ressuscitou e foi exaltado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo foi quem pronunciou essas palavras. Não existe situação impossível para ele. Depois da vitória, Cristo recebeu autoridade sobre toda a criação. Não existe situação impossível para ele. Não existe influência maligna maior que o poder dele. Não existe ciclo de destruição que ele não possa interromper. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja enfrentando algo muito difícil. Mas eu quero te lembrar de algo que o próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Você está nas mãos de Jesus. Isso significa que ninguém pode tirar das mãos poderosas de Cristo aquele que o Pai colocou ali. Foi o próprio Pai Celestial quem colocou você sob os cuidados de Jesus Cristo. E ninguém pode tirar das mãos dele. Você e eu podemos contar com Jesus em todas as coisas. Sem ele não podemos, mas com ele a vitória é certa. Seja neste reino natural, seja no reino vindouro, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Talvez o que tenha acompanhado a sua vida por anos pareça impossível de mudar, mas o poder de Cristo continua o mesmo. Hoje pode ser o dia em que um ciclo antigo termina e um novo tempo de Deus começa. E eu vou te dar 2 passos para dar início à quebra do ciclo do mal na sua vida. Primeiro passo: receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida, aí mesmo onde você está. E se você já fez isso antes, renove hoje a sua aliança com Ele. Abra o seu coração novamente e entregue tudo nas mãos de Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Segundo passo: renuncie toda obra do maligno na sua vida. Dê nome àquilo que você já sabe que não vem de Deus. Pecados, hábitos, pensamentos ou caminhos que não estão de acordo com a vontade do Senhor.
Quando você reconhece e renuncia, Deus começa um processo de libertação e transformação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E eu quero orar aqui pela sua vida. Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. O Senhor conhece as histórias, as dores e os ciclos que parecem nunca terminar. Os ciclos ruins, aonde o mal opera. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o teu poder alcance essas vidas, que toda a influência maligna seja quebrada, seja destruída, que ciclos de sofrimento sejam interrompidos, que vícios, dores emocionais e opressões espirituais percam força agora. Senhor, começa um novo tempo, um tempo de libertação, um tempo de restauração e esperança. Que o poder do Senhor Jesus alcance cada coração que está ouvindo a minha voz agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida cura, eu declaro sobre a tua vida libertação. Que o Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua saúde, nos seus negócios, nos teus sonhos, na sua vida espiritual, e que todo o mal bata em retirada em nome de Jesus. Assim eu oro, declarando a vitória em nome de Jesus. Amém. E para meditar, João, capítulo 8, versículo 36. Ao Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder e autoridade para nos libertar de todo e qualquer mal, toda honra e glória.